O nosso cérebro é dividido para estudos em dois hemisférios. A gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, o nosso hemisfério esquerdo, ele é representado pela, pelas nossas verdades. Ele é oriundo de uma maneira com a qual ele é sequencial, ele é matemático, ele é exato, ele é racional, que é exatamente o contrário do nosso hemisfério esquerdo, que ele é pictório, ele tem uma maneira de fazer as coisas embalado em interpretações. Então, a maneira com a qual nós juntamos um com o outro, nós começamos a ter uma maior fluidez na nossa comunicação. Bom, a PNL, Programação Neurolinguística, ele engloba pensamentos, e os pensamentos eles estão ligados à fisiologia e eles estão ligados aos comportamentos. E tudo isso tem como consequência primária o estado emocional. Então, muitas vezes nós temos uma interpretação de alguém que vem conversar conosco e nós fazemos uma pergunta para ele, a gente convida ele para ir em casa e a gente oferece um doce para ele, um doce de leite. E a hora que ele vai experimentar o doce de leite, a nossa avó perguntava assim, escuta, tá gostoso? E a gente falava, nossa, tá uma delícia. O que aconteceu? Se você prestou atenção no que eu acabei de fazer, eu falei uma coisa e o meu gestual foi outro. Quando eu faço... Só que nós não percebemos isto na comunicação. E aí, o que fica de controverso? Que alguma coisa que o Enio, ao responder sobre estar ou não gostoso doce de leite, alguma coisa não está certa. E a gente passa desapercebido, a gente não consegue entender que a mensagem não verbal ela tem uma percepção e uma fluência muito grande na comunicação, maior do que o conteúdo. Em PNL, a gente tem recursos, a gente tem uma maneira com que a gente vai abordar aqui. Basicamente, a programação neurolinguística ela foi desenvolvida por essas três pessoas, todas elas vivas, tudo na década de 70, Frank Pucelik, Richard Bandler e John Grinder. Não cabe aqui eu ler ou eu desenvolver sobre a bibliografia deles, mas um rápido histórico deles. Frank Pucelik, ele teve, ao voltar da Guerra do Vietnã, encontrou com o Richard Bandler e eles resolveram, por uma questão financeira, na Faculdade de Palo Alto, fazer algumas reuniões semanais, 2 reuniões semanais, para copiar o que intrigavam a eles, que eram a performance dos psicólogos que estavam tendo sucesso naquela região. E Richard Bandler, ele era matemático, ele mexia com informática. E faltava algumas coisas entre eles, e convidaram o John Grinder, que era um linguista, para ajudá-los a chegar a uma conclusão. E o John Grinder, ele dá uma frase bastante poderosa, dizendo assim, vocês me dizem o que essas pessoas estão fazendo, que eu digo como é que elas fazem. Desse nascedouro, na década de 70, nasce, a partir daí, de uma forma bem rudimentar,
programação neurolinguística? Bom, a programação neurolinguística, então, ela foi baseada principalmente nesses 4 terapeutas. Então, Fritz Perls, criador da Gestalt terapia, Virginia Satir, que era uma terapeuta familiar, Gregory Bateson, que era um antropólogo, e foi através do Gregory Bateson que Richard Bandler e John Grinder foram fazer uma entrevista com o maior hipnoterapeuta da época, Milton Erickson. A partir dessas personalidades modeladas, isso é, como é que eles conseguiam os resultados que eles conseguiam, e note que nem eles mesmos sabiam o que eles estavam fazendo. Então, precisou dessas, e aí, nesse caso, só assumiram o papel o Bandler e o Grinder, a partir daí nasce, através da modelagem, o que é que esses terapeutas estavam fazendo. Então, esses terapeutas, eles basearam em 4 verdades. A vida e a mente são processos sistêmicos, que é aquilo que nós falamos lá atrás. Então, a mente e o corpo, eles formam um sistema. Eles são expressões diferentes da mesma pessoa. Mente e corpo, eles interagem e se influenciam mutuamente. Então, quando você pensa a respeito de algo alegre, o seu corpo ele faz a mesma coisa. É fácil da gente fazer uma experiência agora aqui. Então, se você conseguir pensar agora que você, através da sua imaginação, você vai até a sua cozinha. E quando você chegar na cozinha, na frente da geladeira, você abre a geladeira. E você, ao abrir a geladeira, você pega um fruto, e esse fruto que você pegar, do tamanho que você achar mais conveniente, você tira da geladeira e leva para a pia. E ali na pia, você pega uma faca e você corta gentilmente esse fruto. E esse fruto você depara que ele é um limão, ele é verde, com aqueles gominhos do lado de fora, e ele está bem gelado, e com esse calor, então, e aí você pega uma das partes daquele limão, põe a língua para fora e pinga umas gotas. Se você participou dessa experiência, olha que gozado, você utilizou a sua imaginação para provocar uma reação orgânica. Muitos de vocês, se não salivaram, tiveram bem perto de salivar. E a gente está falando sobre imaginação. É isso. A vida e a mente são processos sistêmicos. Então, é sobre isso que a gente tem os nossos pensamentos atrelados ao nosso movimento corporal. Então, por serem processos sistêmicos, se a gente puder mudar o comportamento, nós mudamos o que a mente pensa. Aquilo que a mente pensa pode ser mostrado através do comportamento. Esse é um dos pressupostos da PNL. O outro é: o mapa não é o território. Olha que interessante. Quando a gente fala que o mapa não é o território, o que a gente está falando é que as pessoas respondem à sua experiência, não à realidade em si. Porque, olha, o motivo que faz eu torcer para o time A é o mesmo motivo que faz com que você torça para o time B. Então, é algo que é bastante fácil da gente entender. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, perguntar para vocês e falar a palavra férias,
e pedir para vocês uma definição, um de vocês vai falar que é passeio, outro vai falar que é ler livros, outro vai falar que é brincar com os filhos, outro vai falar que é brincar com os netos, outro vai falar que é dormir, outro vai falar que é para ir para a praia, outro vai falar que é para ir caçar. E a palavra é uma só. Então, tudo aquilo que a gente tem de contato com a realidade é através das nossas experiências. Por isso que muitas vezes nós entramos em discussão com as outras pessoas, porque a gente quer impor a nossa interpretação da realidade. Porque a realidade, ela é interpretável, ela não é a realidade. Então, o mapa não é o território. Quando a gente chega a um restaurante, como é que a gente escolhe o prato? A gente escolhe o prato através do menu. E aí, a gente não come o menu. É através do menu que a gente pede o prato. Então, a nossa interpretação da realidade é que compõe o nosso território, que compõe as nossas verdades.